A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos aqueles que estão nesta noite, neste culto da família, podendo adorar o Senhor. Eu estava meditando na palavra, no livro de Jó, e diante de tanta desgraça, perdeu sua família, perdeu seus bens, perdeu sua saúde, foi humilhado pelos seus amigos. E a gente fica pensando, como a gente pode aguentar tanta pressão e tanta luta e tanta guerra? Por que Deus permite que o inimigo toque na gente? E nesses dias eu tenho uma resposta para nos dar. É porque diante de toda essa situação de Jó, e diante de toda a nossa situação, ele nunca esteve só. Ele nunca esteve sozinho. Deus estava com ele. No momento de guerra, de dor, Deus está com você. No momento de enfermidade, Ele está ali. Ele está na tua casa agora, abraçando, cuidando de ti, ungindo a tua cabeça com óleo. Ele é aquele que não dorme. Enquanto nós reclinamos os nossos rostos em nosso travesseiro, Ele é aquele que está acordado, cuidando da gente. Ele é o nosso Deus. Então, se Ele está sob o controle de tudo, por que a gente ainda se angustia tanto? Eu quero orar pela tua vida antes de iniciarmos esse momento de adoração, para que todo peso saia do nosso coração. Feche os teus olhos. Que todo peso saia, Senhor. Que toda angústia saia. Pois o que temos é a presença de Deus em nossas vidas, em nossas casas agora. No teu agir, quem impede? Tua palavra fala que Tu nos sonda e nos conhece, e não importa se estamos nos montes ou nos vales, Tu estás conosco. Tu sonda o nosso coração. Então olha para dentro do meu coração agora e sabe o que eu preciso receber de Ti. Sonda o coração dos meus irmãos também, Senhor, porque só Tu tem o consolo para entregar para nossas vidas. Isto eu oro, para que esse culto seja somente a Tua presença em nossos lares, em nossas vidas. Abraça-me, Senhor. Abraça-me. Tu és santo, poderoso. Ensina-me a sentir Teu coração. Jesus, quero ouvir Teu respirar. Tirar Teu fôlego com minha fé e Te adorar. Jesus, Tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com Teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me,
toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Aleluia! Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu, vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, oh, abraça-me, abraça-me, Senhor, cura-me, aleluia, sim, e unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, toca, toca, vem sobre mim com teu manto, vem em mim com tua glória, pois ao teu lado é o teu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto, vem em mim com tua glória, pois ao teu lado é o teu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me. Que você na sua casa agora possa receber o abraço do Senhor, possa receber a unção do Senhor, possa receber o toque do Senhor. Então cante comigo e diga assim: abraça-me, 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 cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, oh, abraça-me, abraça-me, oh, oh, cura-me, cura-me, oh, e unge-me, uma unção que vem do alto, toca-me, toca, toca, vem sobre mim
Sim, Senhor. Sabe quando a gente olha para a nossa casa agora, e talvez você esteja no teu lar, vendo a despensa secar. Talvez não seja a realidade de muitos daqui de Brasília, mas é a realidade de muitos que estão assistindo esse vídeo. A despensa está secando. O emprego está incerto. O país está em um caos. E nós estamos olhando para o nosso presente, esquecendo do que aconteceu atrás. E talvez você diga: pastor, o que para trás ficou não importa. Importa. Importa olhar para trás e ver que Deus é bom. Importa olhar para trás e ver que Deus abriu portas para você. Importa olhar para trás e ver que o Senhor curou, que o Senhor restaurou. Importa olhar para trás e você ver que Deus te deu família. Deus não nos abandonou. Ele não nos deixou. E não importa o quanto tempo esta luta que nós estamos passando vai demorar. Eu só sei que um momento Ele se levantará a nosso favor e toda esta guerra acaba. É por isso que dos meus lábios eu só tenho a agradecer e glorificar e exaltar, pois é isto que eu vou fazer. E você também na tua casa, se você pudesse se levantar e cantar e exaltar ao nome dEle, dizendo comigo: aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força, louvor a Deus das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. As vozes, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das
Deus! Sabe, a gente corre atrás de bênçãos, corre atrás de milagres, enquanto os milagres estão tão presentes e você nem imagina. O fato hoje de você estar com a tua família é um milagre. O fato de nós estarmos aqui hoje na igreja, que poderia muito bem estar tudo fechado a um ponto de não ter nem culto online. Você poderia muito bem não estar nem vendo seu pastor agora. Mas Deus fez um milagre, nos preservou. Nós estamos como um povo de Israel, o povo hebreu, em suas casas, protegidos pelo sangue aspergido nos umbrais das portas. Isso é presença de Deus, isso é milagre de Deus, e a gente só reclama. Mas hoje, eu quero profetizar sobre tua vida, meu irmão. Hoje um milagre vai acontecer, e não será vírus, luta, contenda, inimigo que vai impedir o que Deus vai fazer na tua casa. Faz um milagre, Senhor. Faz. Aleluia! Oh. Sim, Senhor. Faz o teu milagre, Pai. Cante comigo, diga. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Diz: hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, diz: hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, aleluia! Tu és o Santo de Israel, Senhor, e eu confio em Ti, confio em Ti, confio em Ti, Pai. Aleluia! Eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Aleluia! Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Tua morte,
tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, já selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali, me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora, sim, Senhor, vitória que eu te peço, vitória que eu clamo, vitória para o nosso país, vitória, 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 aleluia. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali, sim, Senhor, me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Sim, Senhor, nesta hora me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Oh, aleluia! Sim, Senhor, aleluia, aleluia. Em um dia de celebração, em que muitos bois foram sacrificados, era a inauguração do templo do Senhor. Muita festa. Era o sonho de Davi, e seu filho Salomão agora estava concluindo o sonho do seu pai. Muitos animais sendo sacrificados ao Deus de Israel. E Salomão tem uma revelação profunda e poderosa. Deus fala com ele dizendo assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus ouvidos à oração que se fizer naquele lugar. Deus não está interessado em nosso sacrifício, mas Deus está interessado em nosso arrependimento. Que você agora possa fechar teus olhos e cantar esse último cântico comigo, porque eu acredito que quando o povo de Deus se humilha na presença dEle, Ele inclina seus ouvidos à oração que se faz. Senhor, ouve o louvor do teu povo e se inclina à oração que se faz deste lugar. Aleluia. Este lugar, tu és real. O
me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Diga comigo, cante. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Sim, Deus. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, aleluia. Este lugar, tu és teia. Aleluia. Vou me entregar totalmente. Teu toque, Senhor, teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Aleluia! Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Sim, a quem posso recorrer? Só tu tens palavra de vida eterna. Os homens falham, os governos falham, a saúde falha, o país falha, nós falhamos, Senhor, mas tu não falharás. Há uma fonte inesgotável caindo neste lugar. Há uma fonte que é o amor do Senhor. Você pode abrir a boca, você pode gritar na tua casa e dizer: Senhor, derrama, 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 derrama da tua fonte, Pai. Aleluia. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor,
os teus ouvidos ao meu clamor. Aleluia! Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Diga, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és a minha fonte, Senhor. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és, Tu és, Tu és, Senhor, tudo isso e muito mais. Nós te louvamos. Recebe a adoração da tua igreja em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, amados do Senhor. Eu quero dar alguns recadinhos para vocês antes de darmos prosseguimento ao nosso culto. Queridos, todo dia está tendo culto, meus amados, culto online. Segunda-feira, flashback, nós estamos escolhendo alguns cultos, umas palavras poderosíssimas para a tua vida. Segunda às 20 horas. Terça, quarta-feira, nosso culto doméstico tem sido uma bênção de Deus também. Quinta-feira, nosso estudo bíblico, estamos estudando o livro de Gênesis. Tá uma maravilha. Sexta-feira, culto de casais também, tudo às 20 horas. No sábado, temos o culto dos nossos jovens convictos às 19h30 no Instagram. E domingo, pela manhã às 10 horas e à noite às 19 horas, o nosso grande culto da família. Não perca, agende-se, por favor. Eu tenho recebido muita ligação de irmãos dizendo que só está assistindo domingo. Então, você tem segunda para assistir, terça para assistir, quarta para assistir, quinta, sexta, sábado e domingo pela manhã e domingo à noite. E são 2 cultos, viu, queridos? Domingo pela manhã é um culto, à noite é outro culto, totalmente diferente. Se você quiser assistir aí os 2 cultos, você pode ficar livre. Ah, pastor, posso assistir depois? Pode, mas é bom assistir ao vivo com todo mundo, com todos os seus irmãos, tá bom, amados? Queridos, um recado importante. A partir de amanhã, essa semana toda, nós vamos estar aqui na igreja a partir das 8 horas da manhã. Anota aí esse horário, 8 horas da manhã até meio-dia, das 8 a meio-dia, desta segunda-feira até a sexta-feira, recolhendo doações de alimentos aqui na igreja. Tem nosso Ministério de Ação Social, ele tem, vou repetir, e estava demorando de eu errar? Não, pode acostumar, que aí eu ajeito e começo de novo. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs que estão assistindo agora. Queridos, deixa eu dar um recadinho para vocês. Vocês estão sabendo que todo dia tem culto. Segunda-feira, às 20 horas, flashback. Estamos escolhendo algumas pregações poderosas para a tua vida.
terça-feira e quarta-feira, às 20 horas, culto doméstico, um louvor curto, uma palavra direcionada. Tem sido gostoso, maravilhoso de ouvir a santa, poderosa palavra do Senhor. Quinta-feira, às 20 horas, estudo bíblico. Viu? Estamos estudando o livro de Gênesis, não perca. E sexta-feira, às 20 horas, culto para casais. Você que namora, você que é noivo, casado, enfim, assista, não perca essa bênção. Sábado, às 19h30, no Instagram, uma live com os jovens, tem sido uma bênção poderosa. Jovens têm pregado, nosso líder jovem, Valtenor, também está lá pregando, está sendo uma bênção. E domingo pela manhã, às 10 horas, como à noite, às 19 horas, culto da família. É uma bênção de Deus. Mas eu tenho um recado agora bastante especial para te dar. Amanhã, de segunda a sábado, nós vamos estar aqui na igreja a partir das 8 horas da manhã até meio-dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado das 8 horas da manhã até 18. Então, repetindo, na segunda-feira até sexta-feira, das 8 da manhã até meio-dia, e no sábado, das 8 da manhã até 18 horas, ok? Recolhendo alimentos, doações, pode ser roupa, pode ser comida, alimentos não perecíveis, aqui na Apacentar. Como é que você vai fazer isso? Você pode tanto descer, a garagem da igreja vai estar aberta, você pode colocar seu carro aqui dentro, descer e fazer sua doação, não vai ter ninguém pertinho de você, você pode fazer isso tranquilo. Ou você vai ser sistema drive-thru, você pode colocar o carro aqui dentro, a gente vai estar aqui, amém, queridos? Você abre o porta-malas do carro, a gente tira, estamos de máscara, estamos de luvas, álcool gel na mão, e a gente tira a sua doação e também coloca aqui. Amados, nós estamos tendo muitas famílias cadastradas que estão precisando da nossa ajuda. E chegou a hora da gente fazer a nossa parte. Inclusive, famílias da nossa igreja estão passando por necessidades. Eu quero pedir que você seja tocado por Deus. Pastor, eu não estou saindo de casa. Então, sai de casa só para fazer isso. Sai da tua casa, bota tua máscara, chega aqui na igreja, coloca o carro para dentro, não precisa sair do teu carro, abre a porta-mala que a gente tira e a gente vai estar abençoando muitas vidas que estão necessitadas aí. Amém, meus amados queridos? Outro recado é nossos dízimos, nossas ofertas. Esse momento agora, você está vendo que está passando aí no rodapé as contas da igreja, que você possa dizimar, possa ofertar, para que todos os compromissos que essa igreja tem, missionários, obreiros, pastores, conta de luz, conta de água, que não para de vir, prestações de coisas que essa igreja ainda está pagando. Então, enfim, nós temos uma despesa alta. E principalmente nossos missionários que precisam da nossa ajuda. A obra de ação social, né, como a Casa de Recuperação, que também precisa da nossa ajuda. E nós estamos já tendo muita dificuldade de poder estar pagando, queridos. Então, não deixe de dizimar, não deixe de ofertar. Faça a tua parte. Seja usado por Deus poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa te usar agora. Vamos para a palavra? Quer ouvir uma palavra do Senhor poderosa? Então, queridos, que o Senhor possa falar contigo hoje, poderosamente. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, irmãos da Apacentar, irmãos que estão assistindo agora pela sua Smart TV, pelo seu computador, pelo seu celular, este culto da família, neste domingo à noite. Queridos, vamos para a palavra? Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, verso 1 em diante. Aproveita aí e chama quem está jantando uma hora dessa para estar perto de você. Chama os meninos também, marido, esposa. Coloca todo mundo junto, porque chegou a hora da palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 6, verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus para nossas vidas. Se você ainda não encontrou, escuta pelo menos. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baraim, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos.
entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando, dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi e em vez disso a levou-a para a casa de Obed-Edom, uma figura principal desta pregação desta noite, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. Irmãos, somente por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Senhor, Tu é aquele que abençoa. Tu é aquele que quer estar na nossa casa. Tu é aquele que quer curar a nossa família. E uma cura que vai além da física. A cura que se estende a nossas emoções. E que se estende principalmente à nossa vida espiritual. Que esta noite, no qual será ministrada a Tua palavra, que ela seja lâmpada para nossos pés, luz para nossos caminhos, que possamos ao findar desse sermão, guardar esta palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Espírito Santo, eu dou liberdade a Ti de usar-me como um instrumento na Tua presença. Que este vaso, porque só isso que sou, mas me orgulho, Senhor, em dizer que neste vaso de barro está escondido um grande tesouro, que é o Teu Espírito, o Espírito Santo. Senhor, fala com a Tua igreja e que, com certeza, possamos descobrir que casa somos. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs que me assistem e irmãos até de fora do país que estão assistindo aí, irmão André, que sempre tem assistido lá de Portugal, irmão Camilo, Elane, né? Estão distantes também do nosso país. Irmãos que estão aí também fora da nossa região de Brasília, do DF, do Ceará, glória a Deus por isso. Os conterrâneos estão assistindo também, a turma de Maranhão que assiste, e de Minas Gerais também, que eu tenho observado, tem assistido também. Eu saúdo com a gloriosa paz do Senhor. Queridos, eu tenho observado uma coisa nas minhas visitas que eu tenho feito, e talvez alguns irmãos perguntem: pastor, você tem visitado irmãos, mesmo com coronavírus por aí? Irmão, coloca a máscara, eu vou levando meu álcool em gel comigo, eu vigio os irmãos que podem até testemunhar posteriormente. Eu chego na casa do irmão, sento na cadeira, dali eu não saio para canto nenhum, fico lá, oro, converso, se levanto, digo para o irmão, agora você vai lá, faz a faxina na cadeira, porque o seu pastor está saindo. Pastor, besteira? Não, irmão, não é besteira, é vigilância. Devemos fazer a nossa parte para que Deus faça a parte dele. E lhe garanto que a parte de Deus sempre é melhor do que a nossa. Amados, e nessas minhas observações, visitando irmãos ou recebendo irmãos aqui na igreja, para aconselhamentos pastorais no meu gabinete, eu pude observar que em algumas casas reinava somente guerra, discórdia. Irmão, tem casa por aí hoje de irmãos, eu estou falando de irmãos, estou falando de crentes,
que estão passando por uma luta muito grande, é uma batalha espiritual muito forte, é contenda. Parece que esse povo nunca se conhecia, ou só se encontrar para dormir, ou para os momentos melhores da família, que é comer e dormir. Mas quando se fala de estar junto, as guerras começam. E eu pude observar que algumas famílias, algumas casas só reinavam guerras. Em outras casas reinava algo que eu acho talvez um pouquinho até pior: frieza e indiferença. Cada um no seu computador ou no seu smartphone, um para lá, outro para cá. Ninguém se fala, ninguém se conversa, e a frieza reina e a depressão se instala naquela casa, pois isso tem sido o pilar daquele lar. Mas também eu vi, por curiosidade, outras casas, e casas dessas que me espantaram bastante. Casas que são muito abençoadas. Parece que eles ganharam na loteria. Eu, usando essa palavra do mundo, me perdoe, eu não jogo na loteria. Nunca joguei, graças a Deus. Mas enfim, parece que tudo está dando certo. É só vitória. É só boas notícias. Parece que está chovendo lá fora e no terreno deles não está chovendo. Parece que lá fora é só relâmpagos e trovões e onde eles estão é só primavera e verão. É incrível. Eu posso até com certa liberdade, porque eu não vou falar detalhes, falar, por exemplo, da casa do nosso irmão Camilo lá em Portugal. Camilo, Pai do Senhor, irmã Elane também. Gente, eles estão em Portugal, estão lá na Europa. E se fosse há uns 5 meses atrás, você diria: claro, pastor, estão na Europa, em Portugal, melhor lugar não há. Eles estão lá na pandemia, eles estão lá em um lugar que está fervilhando de doença, onde ninguém pode sair para canto nenhum, onde centenas de pessoas estão morrendo, e eles estão em quarentena dentro da sua casa, e dentro da casa deles, Deus está fazendo milagres. Eles estão recebendo notícias. Irmão, eu profetizo sobre tua vida também hoje, que você receberá notícias, que se você não pode sair da tua casa para buscar uma vitória, as vitórias do Senhor irão até aonde você está. E eu tenho observado que não só o Camilo, vários outros irmãos estão vivendo vitórias. Aleluia. Essa semana que vem agora eu vou estar visitando a casa de outro irmão que está em uma casa nova, em que Deus está fazendo grandes coisas. E eu fico pensando assim, irmãos, por que será que existe uma casa diferente da outra, se o Deus é o mesmo? Por que será que existe uma casa na vitória, uma casa na frieza, uma casa no pecado, se são cristãos? Eu não consigo entender isso, essa lógica. E é por isso que o Espírito Santo, ele tocou meu coração para estar pregando sobre isso hoje, falando sobre 3 casas. 3 casas, como diz o tema. O tema é 3 casas em que foram visitadas pela arca do Senhor. Ou você pode dizer 3 casas que habitaram a arca do concerto. Enfim, 3 casas que tiveram a presença. E eu não estou dizendo que não teve a presença de Deus, pois é isso que simbolizava a arca. Mas antes de falarmos um pouco dessas 3 casas, eu quero te dizer um pouco que arca é essa, pastor? Talvez alguns estão perguntando: pastor, essa arca era de Noé? Não, irmão, era a arca do concerto. Ou como no filme de Indiana Jones, a maioria nós conhecemos, é a arca da aliança. Ela tinha alguns nomes, né, de fato. Era conhecida como a arca do concerto, era conhecida como a arca da aliança. Ela também foi conhecida pela arca do testemunho, como lá em Êxodo 25, 22. Ou arca do Senhor também, em 1 Samuel 4, 6. Ou arca de Deus, em 1 Samuel 4, 18. Ou, claro, como nós conhecemos, e repito mais uma vez, arca da aliança, registrado lá em Josué 3, verso 6. Pastor, a arca era o quê? Era um baú. Era um baú feito de madeira de arcácia, uma madeira muito especial daquela época, daquelas regiões, revestida de ouro. Esta arca tinha esculpidas 2 anjos em cima, 2 querubins, e suas asas elas se tocavam, e ali era aspergido o sangue das oferendas que os judeus faziam. O sumo sacerdote tinha essa liberdade de levar essas oferendas de sangue em pedido de oração do povo de Israel.
Dentro da arca tinha as tábuas da lei, não sei se você lembra, aquelas que o Senhor escreveu com o seu próprio dedo e entregou nas mãos de Moisés. E esta foi o início da lei de Deus para o povo hebreu. Tinha também a vara de Arão que floresceu, também estava contida nesse baú, nesta arca, e um exemplar ali do maná, da comida em que o Senhor entregara ao povo de Deus, também tinha nessa arca. O interessante, meus amados irmãos, é que a arca também era um símbolo da presença de Deus, da Shekinah de Deus, né? E para quem não sabe o que é Shekinah, é uma palavra do hebraico que se fala presença, a presença de Deus. Não é glória, alguns até dizem, a glória de Deus está aqui, a Shekinah de Deus está aqui. Não, irmão. A palavra glória, ela é outra palavra do hebraico, mas presença do hebraico é Shekinah. E o interessante é que ela ela era o símbolo da presença. E as nações inimigas de Deus também achavam que ela era a causa, o motivo do povo de Israel vencer guerras. Achavam que aquilo era o amuleto da sorte do povo de Israel. Diziam o seguinte, eles só vencem guerra por causa daquela arca. Na realidade, os inimigos de Deus, do povo de Israel, eles tinham muitas crendices, né? E eles achavam que o povo de Israel, por exemplo, só vencia guerras porque ele lutava nos montes. Não, o povo de Israel só vence a guerra porque luta no monte. Se levarmos eles para os vales, eles vão perder guerra. Aí a palavra de Deus é muito linda quando diz o seguinte, Deus é Deus dos montes, mas Deus também é Deus de vale. Se você está no vale, meu irmão, se você está no vale da tristeza, no vale da solidão, no vale da depressão, no vale da enfermidade, no vale da solidão, eu quero dizer algo para a tua vida hoje. Deus é Deus de monte, mas também é Deus de vales. E no vale que você está passando agora, assim diz o Senhor para a tua vida, Deus vai te visitar, a sua Shekinah estará contigo naquele lugar, a sua presença será sentida por você, meu amado irmão e minha amada irmã. Mas enfim, a arca era um símbolo, tanto para o povo de Deus, como para os inimigos do Senhor. Aí eu posso adentrar na primeira casa, para que a gente nesta noite possa trazer alguns ensinamentos para nossas vidas e identificar que casa nós temos. E eu não falo casa, parede, construção, telhado, piscina para alguns, cama, televisão. Eu digo casa, família. Repete aí na tua casa. A minha casa é a minha família. Aonde a tua família está, ali é a tua casa. É por isso que uma verdade é muito dita nesses dias de quarentena. A igreja não é isso. Eu estou aqui na igreja sem ninguém. Mas eu tenho algo para te dizer. Eu ainda continuo sendo igreja. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo não é templos feitos por mão de homens. A igreja do Senhor Jesus Cristo é eu e você. E quando estamos juntos, sintonizados em oração, talvez não geograficamente perto, ainda continuamos sendo igreja. É por isso que todo domingo, quando estamos de frente à televisão, você começa a observar que entra um, outro, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 conexões, 150 conexões, tanto no YouTube como no Facebook. E dessas conexões, 3 numa casa, 5 em outra, 2 em outra, 1 em outra. Estamos todos juntos. Juntos. Mas, que casa somos? O interesse do meu coração neste sermão para a tua vida é identificar que tipo de casa somos para Deus. Há um cântico antigo que fala que eu quero ser casa favorita. E amém, eu profetizo sobre tua vida que você será a casa favorita.
A Bíblia também fala que Deus está à porta e bate. Se você abre a porta, Ele entra e Ele estará contigo. A Bíblia traz muitos exemplos para falar do interesse de Deus em estar conosco, de ser o Deus presente, um Deus que quer compartilhar com a gente. Mas, incrivelmente, esse Deus que está conosco, mesmo conosco, resulta em nossas casas consequências diferentes, e não por causa dele, mas por causa da gente. É por isso que 3 casas serão necessárias serem ditas e faladas hoje para a tua vida. E a primeira casa eu quero destacar nessa noite é a casa do Filisteu. Pastor Misericórdia, é a casa do Filisteu. É a primeira casa em que eu quero destacar nesta noite, falando que a arca do Senhor esteve. Pastor Misericórdia, a arca era do povo de Deus, a arca era do povo hebreu, a arca era do povo de Israel, do povo eleito do Senhor. Ela não pode ser a arca do Filisteu, mas eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel capítulo 4, e nós vamos observar que a arca de Deus também esteve com os filisteus. E o que acontece quando a arca cai na casa de um filisteu? Pastor, você está me chamando de filisteu? Não sei. É você que vai se identificar. Se você abriu a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 4, verso 1, eu quero que você leia comigo. Os filisteus expuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. Intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Vamos a Siló. Preste atenção. Olha o povo de Deus falando aqui. Tinham pedido a guerra contra os filisteus. E conversando com outras autoridades de Israel, começaram a se perguntar, dizendo: por que o Senhor deixou os filisteus nos derrotarem? Vamos fazer o seguinte: vamos a Siló, buscar a arca da aliança do Senhor, para que Ele vá conosco e nos salve da mão dos nossos inimigos. Eles pensavam o seguinte: a gente lutou com os filisteus, os inimigos se levantaram contra as nossas vidas, então nós temos que ir lá em Siló pegar o nosso amuleto da sorte, porque o nosso amuleto da sorte é a arca do Senhor. Se a arca não for conosco, Deus não vai conosco. Se a arca não estiver comigo, Deus não é comigo. Vamos lá, eles achavam isso. E vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que Ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Eles levaram ali os filhos do sumo sacerdote. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Olha que motivação a arca trouxe ao exército de Israel. Eles gritaram alto a um ponto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, e os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Lembra, era conhecido a história do povo hebreu para todo aquele povo que morava, inimigo de Israel, que morava naquelas regiões ou até distantes, já ouviram falar do Deus que tirou com mão forte, com pragas, o povo hebreu do Egito, e ficaram com medo. E vamos lá, e disseram assim, verso 9: sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu
30.000 homens de infantaria. E a arca de Deus foi tomada. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Amados, é verdade que quando chegaram lá na casa de Eli, quando ele soube que o povo de Israel perdeu, seus filhos morreram e a arca foi sequestrada, ele tombou para trás e quebrou o pescoço e morreu. Olha a tamanha desgraça que acontece para o povo de Deus naquela época. Perderam a guerra, perderam soldados, 30.000, perderam os filhos do sumo sacerdote, Ofni e Finéias, e perderam o sumo sacerdote ali, já velho e cego, de uma queda de cadeira que quebrou o pescoço. Aí eu quero que você pule para 1 Samuel capítulo 5. Vamos ver do verso 1 em diante. Pula aí. 1 Samuel capítulo 5, verso 1. Quem não gosta de Bíblia pode desligar a televisão, mas quem gosta de Bíblia, fica comigo. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram para Ebenezer, para Asdote, e a colocaram dentro do templo de Dagon, ou seja, eles levaram para dentro da sua casa, da casa que era o símbolo da religião do povo filisteu, a casa de Dagon, ou seja, o templo de Dagon, ao lado da sua estátua. E quando o povo de Asdote se levantou de madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. E eles levantaram Dagon. Dagon era uma estátua, tá, amados? Eles levantaram a estátua, que caiu de noite, e a colocaram de volta no seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído de novo, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estava sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, naquela época, o sacerdote Dagon e todos que entraram no seu templo em Asdote não pisavam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdote e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdote viram o que estava acontecendo, disseram: a arca de Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, a arca não deve ficar em nossa casa, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagon. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhe perguntaram: o que faremos com a arca de Deus de Israel, do Deus de Israel? E eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e trouxe-lhe grande pânico. E ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. E quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: eles trouxeram a arca de Deus, do Deus de Israel, para cá, a fim de matar a nós, nosso povo. Aonde a arca entrava, trazia desgraça, trazia epidemias, trazia doenças. Uau! Vamos lá. E então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e ao nosso povo, pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores. E o clamor da cidade subiu até o céu. Uau! Baseado na casa dos filisteus, em que a arca esteve, o que aprendo? O que eu aprendo com a primeira casa, a casa do filisteu? Nosso Deus não é amuleto de sorte. Repete comigo: o meu Deus não é amuleto de sorte. Tanto Israel falhou, como também os inimigos de Israel falharam. Israel falhou achando que a arca era que trazia a vitória.
Mas pastor, a arca não era o símbolo da presença? Sim. É o símbolo da presença de um Deus vivo, que tem um povo submisso a Ele, que confia nele, que está devoto a Ele, com compromisso com Ele. Não, a arca não é um simples amuleto de sorte, como para muitos de nós é. E preste atenção que isto era uma verdade tão absoluta para o povo de Israel, que os seus inimigos também achavam. E os filisteus já levaram consigo para a sua terra, e ela só trouxe maldição. Como disse, o nosso Deus não é amuleto da sorte. Nossa casa não vai ser abençoada por ter uma Bíblia, meu irmão, aberta no Salmo 91. Nossa casa não vai ser abençoada por ter uma Bíblia aberta no Salmo 23. A nossa casa não vai ser abençoada porque você trouxe óleo santo lá de Israel. Pastor, veio de Israel e eu aspergi a minha casa. Não tem vírus que vai entrar, porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Mas não esquece que só não será atingido quem está sob a cobertura de Deus, não quem usa Deus. Deus não é amuleto. E para muitas casas, para muitas famílias, para muitos evangélicos, Deus tem se tornado seu amuleto. Seja através de uma Bíblia aberta, de uma água colocada em cima de uma televisão, que agora não dá mais para botar em cima da televisão, um óleo ungido, uma vassoura ungida. São secretismos religiosos que têm acontecido na nossa casa. E muitos crentes estão aí em casa, na quarentena, e não estão sendo abençoados. Pelo contrário. Porque o que nós vimos que acontece na casa do filisteu, eles são amaldiçoados, porque com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Meu irmão, minha irmã que está assistindo esta pregação nesta noite, eu posso estar sendo duro com você, mas uma verdade deve ser dita. Nossa casa não vai ser abençoada por carregarmos os títulos de sermos evangélicos. O que você é? Sou evangélico. E onde você está? Estou ali enchendo a cara. Estou ali na prostituição. Estou traindo a esposa. Estou traindo o marido. O filho é rebelde com os pais. Os pais agridem seus filhos. Há uma rebelião instalada na tua casa. É casa de filisteu e não casa de um servo de Deus. Que casa tu tens? Como a tua casa está hoje? Como você sente o clima espiritual do teu lar? E talvez sentir colocado a culpa no diabo. Mas eu quero dizer para você que não foi Dagon que feriu os filisteus. Oh, coisa poderosa. Não foi Dagon que gerou tumores nos filisteus. Não foi Dagon que matou os filisteus. Quem fez isso foi a presença de Deus. Então o que eu faço? Eu boto a arca para correr da minha casa. Eu te digo, não. Uma coisa os filisteus não poderiam fazer, pois seus corações não eram convertidos a Jeová. Mas você é. Você pode hoje se ajoelhar onde você está e dizer, Senhor, até hoje a minha casa era a casa do filisteu, mas a partir de hoje não é mais. Os filisteus tiveram que expulsar a arca da casa deles. Tiveram que pegar a Bíblia e rasgar. Tiveram que pegar os títulos de evangélico e colocar para correr da sua casa. Mas nós não. Nós ainda podemos nos arrependermos. E orar diante de Deus e falar, Senhor, eis-me aqui. Minha casa é só confusão e guerra. A presença que eu busquei de Ti está sendo transformada em maldição. Por quê? É o diabo. Não foi Dagon. Pelo contrário, Dagon está perdendo a cabeça em suas mãos. Porque onde está a presença de Deus não tem diabo, irmão. Onde está a presença de Deus não tem demônios que fiquem. Onde há a presença de Deus, onde está a arca do Senhor, não tem capeta que resista. Então por que está acontecendo isso comigo? É porque Deus também não vai deixar de ser justo. Mas eu glorifico o nome do Senhor. Porque eu ainda prefiro cair na mão do Deus vivo do que morrer no inferno.
Também aprendo que a presença de Deus não anula o pecado, mas sim pode trazer com a arca a sua justiça. Como disse, não é o fato da arca estar na minha casa, não é o fato de eu carregar o título de crente, o título de evangélico, carregar uma Bíblia debaixo do braço, coisa até que é rara hoje, porque você não carrega mais Bíblia, está no seu smartphone. Não é o fato de eu ter no meu perfil do Facebook versículos bíblicos, roupa de crente, gravata de crente, saia de crente, cabelo de crente. E só Deus sabe o que está por trás desse perfil. Porque o perfil que você mostra para o mundo não é o perfil que Deus conhece da tua casa. Não adianta ter a arca de Deus de um lado e Dagon do outro. Assim diz o Senhor para a tua vida. Esta é a tua casa. Você não é um filisteu. Você ainda tem jeito. Você pode orar e dizer: hoje eu rejeito esse título para meu lar. Não vou expulsar a presença de Deus na minha casa, mas vou atraí-la como bênção para a minha família, em arrependimento. Interessante que a arca passou pela casa de Dagon, foi para Bet-Semes e em Kiriat Jearim, até que chegou na casa de Abinadab. As autoridades dos filisteus conversaram com o outro, dizendo: gente, aí levou para ali, para cá, levamos até para Gate. Mas é só maldição, é só guerra, é só luta, é só tumor, é só morte. O que faremos? Leva para o povo de Deus, bota essa arca no terreno deles. Leva essa arca para a terra deles. E eles levaram ali para as ponteiras, em Kiriat Jearim, até que chegou na casa de um homem chamado Abinadab. E ele tinha alguns filhos. Colocaram um dos filhos dele como tutor da arca, como um sacerdote daquela arca. E a arca ficou lá. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, lá em 1 Samuel capítulo 7, verso 2, que a arca ficou lá durante 20 anos. Repete comigo. 20 anos. Aí você pensa assim: pastor, ficou esse tempo todinho? Eu digo: não ficou esse tempo todinho. E quanto tempo ficou? Ficou mais. Porque no capítulo 7, verso 2, é só um detalhe da história. Se você ler lá, você observa que nem sequer Saul ainda tinha se tornado rei. Sabemos que a arca do concerto, a arca da aliança, só vai sair da casa de Abinadab com o rei Davi. Com quem, pastor? Com o rei Davi. Ou seja, 20 anos se passaram com a arca na casa de Abinadab. Decora esse nome. Casa de Abinadab. Esta é a segunda casa. A primeira é a casa do filisteu. A segunda é a casa de Abinadab. E na casa de Abinadab, até aquele momento, em 1 Samuel capítulo 7, verso 2, já estava lá há 20 anos. Alguns estudiosos acreditam que a arca do concerto ficou na casa de Abinadab nada mais, nada menos do que 60 anos. Uau! Alguns acham que menos. E não acham que não muito mais. Quase 60 anos. E nesse tempo todo em que a presença estava na casa de Abinadab, o texto lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 2, diz que quanto a arca estava lá, estava na casa de um hebreu. Estava na casa de um homem de Deus. Ou pelo menos devia ser um homem de Deus. Estava na casa de alguém que carregava a Bíblia debaixo do braço. Estava na casa daquele que dizimava e ofertava. Estava na casa de um homem que ia para a igreja todo domingo. Frequentava a escola bíblica dominical. Era a casa de alguém que sabia as rotinas da arca. Porque a Bíblia fala sobre isso.
Mas durante esse tempo grande, seja de 20, seja de 30, seja de 40, enfim, é muitos anos. A Bíblia fala que nesse período de 20 anos, pelo menos, o povo de Israel só lamentava. Só havia lamento. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você e quero rejeitar isso da tua vida. Aonde a presença de Deus está, não há espaço para tristeza. Ela até vem, mas ela vai embora. Diga comigo, na vida de crente, tristeza passa, tristeza não fica. Na vida de crente, derrota passa. Até a gente passa pelas derrotas, mas a derrota passa, derrota não fica. Na vida de crente, a dor passa, dor não fica. Na vida de crente, depressão passa. Eu conheço crentes que têm depressão. E eu digo, irmão, essa depressão tem que passar. Não te recrimino, não te acuso, não te condeno pela depressão que você possa estar tendo hoje, meu irmão. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida que todas as mazelas dessa terra possam até chegar. Porque a Bíblia fala que o sol está para todos. Mas na vida do cristão, essas mesmas mazelas não podem permanecer. Havia tristeza, havia derrota, havia dor, havia perda, havia confusão, havia separação, havia desânimo, havia maldade, havia pecado, havia inimizade. Na casa de Abinadab, é com muitas casas de irmãos israelitas que estão me assistindo agora. Casa da acomodação. O que eu aprendo com a casa de Abinadab? O que eu aprendo com essa segunda casa no qual ela recebeu por muito tempo, por muitos anos, a arca do concerto, símbolo da presença de Deus. Eu aprendo que esta casa era a casa da acomodação. Com o passar do tempo, eu entendo que Abinadab, meus irmãos, e seus filhos se acostumaram com a presença de Deus. E quando isso acontece, passaram a não dar mais valor devido àquilo que tinha todo valor. Talvez eu esteja falando para justamente casas de Abinadab. Casas da acomodação. Crentes que são evangélicos, se dizem cristãos e até são, pois seu pedigree é de cristão. Há muitos anos, mas parece que você está acomodado, você se acostumou. Eu posso imaginar ali Abinadab chegando naquele quarto separado para a arca do concerto. E talvez nos primeiros dias ele se reverenciava, ele glorificava a Deus porque a arca estava na casa dele, mas os dias foi passando, os anos foi passando. Passa 1 ano, 2, 10, 20, 30, 40, talvez até 60. E eles passaram a não dar mais valor àquilo que tinha todo valor. Casa da acomodação. A casa da Abinadab é a figura da casa de muitas famílias que eu conheço e que estão me assistindo agora. Em que aquilo que era para a gente estar dando valor, não damos. E só vamos dar quando nós perdemos. Talvez Abinadab só passou a dar valor àquela arca quando ela saiu da sua casa. E talvez Abinadab só acordou para o malefício do que sua acomodação estava trazendo para sua família quando um de seus filhos morreu, tentando aparar a arca com as suas mãos, pois estava caindo ali de um carro de boi. Irmãos, muitos de nós estamos assim. E quando isso acontece, passamos a levar a presença de Deus de qualquer jeito. Antes você falava em línguas, antes tu profetizava. Há quanto tempo você não sente mais a presença de Deus? Há quanto tempo tu estás na igreja? Há quanto tempo, meu amado irmão, você estava nesta casa, olhando para a direita e para a esquerda e vendo irmãos levantando as mãos, chorando, e você não consegue mais chorar? Eu não estou dizendo que Deus te abandonou, porque Deus não te abandona, porque a arca estava na casa de Abinadab, não por 1 ano nem 2, muitos anos. O problema não era a arca.
Diga comigo, o problema não é a presença de Deus. Porque a presença de Deus estava lá. O problema sou eu. O problema não é a igreja. O problema não é a epidemia. O problema não é o nosso governo. O problema não é as instabilidades que nós estamos tendo nesses dias. Isso não é problema. Isso passa, irmão. Guerras passam. Pandemias passam. Lutas passam. Mas tem uma coisa que fica. Presença de Deus. Ela permanece em nós. Então por que não sinto? A culpa não é de Deus. É a nossa culpa, a nossa acomodação. Contexto. Que lemos diz que a arca sai da casa de Abinadab em um carro de boi. Passa os anos. Agora quem é rei é Davi. E Davi é aquele cara elétrico. A gente conhece muito a história de Davi. É aquele rei que é adorador, aquele rei que não consegue estar no seu palácio e saber que a arca está longe. Ele queria adorar a Deus, ele queria pular na presença do Senhor, ele queria dançar na presença de Deus, ele queria a arca como símbolo disso tudo em Jerusalém. E ele vai até a casa de Abinadab e diz, Abinadab, eu vim para pegar a arca e levar para Jerusalém. Preste atenção em nome de Jesus, que ele leva consigo quantos? Nós vemos o texto. O texto não diz muito claramente. Ele leva consigo 30 mil homens. Presta atenção, quantos homens morreram quando a arca foi levada? Exatamente 30 mil homens. De uma forma profética. De uma forma profética. Davi sabia agora que chegaria na casa de Abinadab com 30 mil homens vencedores para levar a arca que outrora saiu das terras do povo de Deus, com a morte de 30 mil homens, e agora estava chegando em Jerusalém com a vitória e com um grande exército de Davi. E ela foi colocada, nós vimos, foi colocada em um carro de boi. E o carro de boi simboliza a nossa falta de atenção, sabia disso? O carro de boi simboliza a nossa falta de atenção com o que é santo. A nossa pressa de sair da presença de Deus. Isso é incrível. Davi estava com pressa. Talvez Abinadab também estava com pressa. Talvez Uzá também estava com pressa. Os filhos de Abinadab estavam com pressa. Vamos levar logo, tem que correr, chega, vamos. E a vida do crente tem sido assim. A casa de Abinadab traz esse símbolo para mim e para você. O símbolo do carro do boi. O símbolo da pressa. Eu quero agora, eu quero para ontem. Eu quero a presença de Deus, eu quero a vitória, eu quero passar no concurso, eu quero a casa nova, eu quero o carro novo, eu quero que a pandemia acabe, eu quero que libere o comércio, eu quero sair de casa. E Deus está dizendo o seguinte, quer sair de casa? Quero, pastor. Coloca a arca no teu ombro. E não tenha pressa. Deus tem um tempo para tudo. Mas o que fazemos como cristãos é colocar a arca do Senhor num carro de boi. Porque era o símbolo da pressa. A desatenção, fast food, da prosperidade, daquilo que a gente quer ter rápido na nossa vida. E este foi um grande erro da casa de Abinadab. Já levar a arca sobre o ombro simboliza o compromisso, o zelo, o temor e a contemplação. Imagina se aquela arca tivesse saído com os levitas, que era a forma certa. Era colocar 2 varas, uma em cada lado da arca, naquele baú. 4 levitas se colocariam em seus ombros. E no som de louvores, de toque de trombetas, devagar, repete comigo, devagar, contemplação. A presença de Deus tem que estar sobre nós, para que a gente possa ter tempo para contemplar a sua vontade. Assim diz o Senhor para a tua vida. Deixa de carro de bois. Deixa de pressa. Semana passada, de forma muito gloriosa, nossos irmãos trouxeram palavras poderosas, nossos diáconos da igreja, diácono Valtenor, diaconisa Fabiana. E a palavra foi dita, foi de forma categórica e profunda.
Por que eu quero que tudo isso acabe? Parece que nós estamos pregando o evangelho do caos, mas não é. Parece que o servo de Deus estava pregando ali o evangelho da tortura, mas não é. É porque na realidade, irmãos, tudo que está acontecendo é para o nosso bem. Por quê, pastor? Porque, repete comigo, não é Dagon que fere os filisteus. Não cai um fio de cabelo na nossa cabeça que Deus não permita. Tudo que está acontecendo no nosso país é permissão de Deus. E se é permissão de Deus, ou digo melhor, é vontade de Deus. E se é, por que eu quero sair do centro da sua vontade? Como assim, pastor? Irmãos, até o povo de Israel, que foi para o cativeiro de Babilônia, Deus disse a eles, no início do cativeiro, esse cativeiro tem início, esse cativeiro tem meio, mas eu tenho uma notícia para te dar. Esse cativeiro tem fim. Quando deu 70 anos exatos, Deus abriu as portas. Deus tocou reis estrangeiros. Levantou homens de Deus como Neemias ou Esdras. Levantou ali sacerdotes como Zorobabel. Homens poderosos na palavra de Deus. Para pregar para ti e profetizar para a tua vida. Creia. Deus tem coisa muito boa para fazer ainda na tua casa. Aí chegamos na terceira e derradeira casa. A casa de Obed-Edom. Obed-Edom. Este morava na beira da estrada que levava a Jerusalém. Obed significa servo, que é o mesmo que escravo. E Edom denota que este homem era descendente dos edomitas, que eram descendentes de Esaú, lembra? Sendo este um povo inimigo de Israel. Não bastante, ele era geteu, ou seja, de Gate, da terra dos maiores inimigos do povo de Deus, Golias. Nós estamos falando de alguém rejeitado pela sociedade da época, humilhado pelo povo de Deus. Era Obed-Edom. Era aquele da margem. Era aquele cara que estava ali na hora certa, no momento certo, em que a arca para, em que ela quase cai. Era aquele cara que Davi olha para o lado, olha para o outro, com medo e temor no seu coração, não sabia como fazer para levar a arca. Ele decide, vai ficar na casa de Obed-Edom. Se alguém for morrer, que morra ele. Se alguém for amaldiçoado, que seja amaldiçoado ele. Se alguém for, enfim, pastor, mas a Bíblia não fala isso. Mas quando eu vejo um homem rei com medo, e a Bíblia deixa claro, medo. Se eu estou com medo de levar a arca comigo, porque ela pode matar, por que eu quero deixar esta arca na casa de alguém que é meu amigo? Me responde. Pois a Bíblia fala que Davi ficou triste por causa de Uzá. Ele não queria que nenhum dos seus morresse. Mas deixa a arca na casa de Obed-Edom, me dando não pouco espaço para pensar que Davi disse assim com ele mesmo: se alguém morre, que morra Obed-Edom e sua família. Mas a palavra não diz o que aconteceu na casa de Obed-Edom. Naquele dia, Davi teve medo do seu Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele decidiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, e em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. Gente, lembra por quanto tempo ficou na casa de Abinadab? De 20, 30, 40, 50, alguns falam até 60 anos. E quanto tempo ficou na casa de Obed-Edom? 3 meses. Mas a Bíblia fala algo interessante. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E o que me leva a um pensamento: por que Deus abençoou Obed-Edom? Porque tantos anos na casa de Abinadab e nada acontece. Nada de extraordinário acontece. Já vi até alguns autores, teólogos falarem assim:
no mínimo, forçação de barra dizer que a casa de Abinadab foi amaldiçoada. De fato, eu não vejo nada disso na Bíblia. Mas o que eu não vejo também na Bíblia é dizer que a casa de Abinadab foi abençoada. Porque eu acredito uma coisa, irmão. A bênção de Deus tem que ser dita. A bênção do Senhor tem que ser profetizada. A bênção do Senhor tem que ser declarada. E a Bíblia faz isso muito bem. Quando alguém era amaldiçoado, a Bíblia fala, e fulano foi amaldiçoado. Mas também quando alguém era abençoado, a Bíblia diz, e fulano foi abençoado. Mas na casa de Abinadab não havia bênção. Pode não haver maldição, mas não havia bênção. E meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. O que eu não quero é ser morno. O que eu não quero é ser uma pessoa medíocre, na média, como a vida de muitos cristãos, que a sua casa é a casa de Abinadab. Vive na média. Nem recebe bênção. Nem recebe maldição. Está na média. Mas eu quero ser como a casa de Obed-Edom. Em que pouco tempo, diga comigo, 3 meses. Meu irmão, eu não sei quantos meses você vai ficar na tua casa. 1, 2 ou 3. Mas eu sei que nesse pouco tempo que tu está na tua casa agora, a presença de Deus pode mudar a tua história. A presença de Deus pode mudar a tua casa. E não só você, meu irmão. A Bíblia fala que Deus não abençoou só Obed-Edom. A Bíblia diz que Deus abençoou a sua família inteira. Por quê? Porque 3 coisas eu observo nesse texto para a gente concluir. Primeira, Obed-Edom se dispôs a receber a arca mesmo correndo risco. Presta atenção, porque nós temos uma visão diferente de Obed-Edom. Quando nós lemos o texto, nós temos a impressão que parece que quando a arca vem, Obed-Edom está dizendo, uau, que maravilha, a arca do Senhor está chegando na minha casa, é só vitória, é só bênção. Gente, pelo amor de Cristo. Ele acabara de saber que fulano pegou na arca e morreu. Acabaram de saber que Davi estava com medo da arca. Acabaram de saber que todos que estão ali na comitiva, 30 mil homens, a Bíblia relata, estavam ali nessa comitiva. Meus amados irmãos estavam aterrorizados com o que tinha visto acontecido. Poderia muito bem simplesmente colocar as varas dos levitas e levar a arca para Jerusalém, mas estavam com medo. Imagine como estava Obed-Edom. Mas esse homem se dispôs a receber a arca mesmo correndo risco. Davi havia dito, como trarei a minha arca de Deus? Havia muita desculpa para não receber aquela arca, irmão. Obed-Edom poderia ter dito, olha rei, eu estou em viagem, não dou conta não dá para receber a arca agora, eu estou indo viajar, eu ver meus primos edomitas ali, eu estou indo para... tem uns filisteus que são amigos ali, eu sei que é inimigo do povo de Deus, mas enfim, não, mas ele não dá desculpa. Obed-Edom era um homem que não dá desculpa, ele se dispôs. Eu quero dizer para você que a casa de Obed-Edom, e esta casa talvez seja tua, e se não for vai ser agora, casa de Obed-Edom, casa de homem que se dispõe, não importa o que está acontecendo lá fora, não importa se tem doença, não importa se existe risco, não importa de nada, eu não estou mandando você sair de sua casa e se arriscar por aí, eu estou dizendo que você tem que fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Se é pedir perdão à sua esposa, peça. Se é pedir perdão ao seu marido, peça. Se é pedir perdão aos seus filhos, assim faça. Eu não sei o que Deus quer que você faça para que transforme a tua casa uma casa de Obed-Edom. Mas o que eu observo no texto é que ele se dispôs a receber a arca, mesmo correndo risco. Segundo, Obed-Edom pagou o preço exigido para ter a arca em sua casa. Irmão, não era simples ter a arca na sua casa. Não, bota ela aqui. Joãozinho, diz pai, tira aí essa cama do meio, menino. Vamos botar aqui a arca do Senhor aqui, vai ficar aqui. Não era assim não, irmão. Tinha toda uma burocracia. A gente acaba de ver que simples fato de levar a arca numa carroça de boi, Deus viu aquilo como um ato de desonra. Quanto mais ela ser armazenada numa casa de qualquer jeito. Então o que eu observo? Obed-Edom pagou o preço exigido para ter uma arca, a presença de Deus na sua casa. Diga comigo assim, vale a pena oferecer a minha vida como sacrifício vivo para o Senhor.
Vale a pena, meu amado irmão, você abrir ali a sua geladeira, pegar toda aquela cachaçada que tu colocou lá para passar essa tua quarentena e jogar fora. Não que eu estou aqui fazendo uma pregação de religiosidade, dizendo quem deve beber, e se não deve beber ou bebe. Eu quero dizer que transforme a tua casa, meu irmão, hoje, em uma casa que paga preço para a presença e a honra daquele que está na tua vida, o Espírito Santo de Deus. Eu digo, meu amado irmão, pague o preço. Obed-edom é aquele que pagou o preço exigido para ter a arca da presença de Deus na sua casa. E eu digo, será que você está disposto a pagar esse preço também? Será que você está disposto a colocar por terra tudo aquilo que é maldito do teu lar? A Bíblia fala que quando o povo de Israel estava lamentando, lembra que o texto, lá em 1 Samuel capítulo 7, a partir do verso 2 em diante, ele diz que o povo de Israel, depois de 20 anos que a arca estava na casa de Abinadab, o povo de Israel só lamentava. Preste atenção, se você ler o capítulo todo, capítulo 7 de 1 Samuel, você vai observar Samuel, o profeta, dizer para o povo de Israel: vocês estão lamentando? Vocês estão aí chorando? Vocês estão aí, enfim? Eu tenho algo para dizer para vocês. Vamos derrubar aqueles postes ídolos, aqueles deuses pagãos no qual vocês adoram, porque não adianta vocês se lamentarem se vocês não querem pagar o preço de limpar a sua casa. Assim diz o Senhor para a tua vida, meu irmão, minha irmã que está me assistindo agora. Há 3 casas em que a arca esteve. Primeira, de um filisteu. Segunda, na casa de Abinadab. E terceira, na casa de Obed-edom. Que casa foi abençoada? Dos filisteus? Pastor, foi amaldiçoada, misericórdia. De Abinadab? Vixe, só frieza, não aconteceu nada. Caso da maioria. Mas de Obed-edom, 3 meses. Irmãos, 3 meses bastaram para que a casa de Obed-edom se transformasse em uma casa de bênção. Primeiro, porque se dispôs a receber a arca, se arriscou. Segundo, porque ele pagou o preço exigido por ter a arca em sua casa. E terceiro e por último, ele era submisso ao seu rei. Poderia muito bem se rebelar e dizer assim: olha, nem sou natural da tua terra. Olha, rei, nem sou verdadeiramente um teu súdito. Mas a Bíblia fala que ele estava na terra deles. E ele submeteu ao rei. Irmão, se você é um homem, irmã, se você é uma mulher submissa ao Senhor, com certeza a tua casa será abençoada. Com certeza o teu lar será transformado. Eu termino dizendo e concluindo: eu quero ser casa favorita em que Deus possa habitar. Que esta noite, essa reflexão possa ter tocado o teu coração, para você rejeitar a casa do filisteu, para você não aceitar mais estar como a casa de Abinadab, mas você profetizar sobre tua família e sobre tua casa. Minha casa agora é de Obed-edom, onde eu e minha casa, minha família, seremos abençoados. Senhor Deus e eterno Pai, eis o teu povo que está em casa me assistindo agora, com seus corações quebrantados diante da tua presença. Não são a casa de um filisteu, nem de Abinadab, mas são casa de Obed-edom. Que a tua glória se manifeste na vida deles, pois eu creio que o teu Espírito transformou a casa deles em um pouco tempo em uma casa de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor, estamos agora chegando no final desse culto. Antes de impetrar a bênção apostólica, quero te fazer um convite especial. Que você possa estar se inscrevendo nos nossos canais ali do YouTube. Se inscreve lá, para a gente chegar a uma contagem de 1000 pessoas que estão inscritas. Não ajuda? E compartilha esse vídeo, essa pregação dessa noite com seus amigos e familiares. Amanhã tem flashback e será uma bênção. Feche teus olhos para receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito repouse sobre tua vida e tua casa, hoje e sempre. Que você diga amém. Queridos, até amanhã. Deus te abençoe.